Vamos dar sequência ao estudo da nossa lição dessa semana e agora com o segundo tópico, onde vamos aprender sobre o primeiro passo para receber perdão. Então, estamos aprendendo essa semana sobre se confessarmos. Dentro desse contexto, existem passos para que se manifeste a verdadeira confissão. Vamos ver mais à frente na lição desta semana que existem confissões que não são verdadeiras, não sendo verdadeiras, não são aceitas por Deus, ao passo que existe a confissão verdadeira e que esta é aceita por Deus. Mas para que essa confissão realmente seja verdadeira, precisamos entender os detalhes da mesma, inclusive o que vem apresentando neste tópico, o primeiro passo para receber o perdão. Então vamos à pergunta A. Como a obra do Espírito Santo é trazer convicção à alma, qual deve ser nossa primeira reação? Então, quem traz a convicção para o ser humano é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver presente na nossa vida, nós não conseguiremos, não vou dizer nem que teremos dificuldade, porque uma coisa que é difícil ainda assim é alcançável, certo? Sim. Com muito esforço a pessoa vai conseguir. Mas aqui a questão é que não existe possibilidade de entendermos a nossa real situação se não for pelo Espírito Santo. Então quem traz a convicção é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo faz a sua obra de nos trazer convicção. Então qual deve ser a nossa primeira reação? Então, Luzine, a nota ela vai resumindo esses detalhes aí. Uhum. Então, como você falou, o Espírito Santo traz em você um sentimento de culpa, né? Uhum. Você começa a enxergar a santidade que é Deus e todo o universo que ele rege, e agora você vê aquilo terrível, aquele pecado que você comete. E agora, então, quando você aceita realmente que você faz algo errado, você vem a se arrepender. Aí vem depois a confissão e terceiro o abandono, né? São as 3 etapas importantes que essa nota coloca aqui. Então é arrependimento, confissão e abandono. O Espírito Santo, ele não toma a decisão pela gente, né? Ele não, apesar dele produzir o arrependimento verdadeiro em nosso coração, mas a decisão de se arrepender ou não do pecado é nossa. E a sequência dos passos. Tem um detalhe que eu quero mencionar aqui como exemplo, mas já vai aparecer no próximo tópico, então é que eu estava aqui para falar, mas no próximo tópico nós vamos falar sobre alguém que quis esconder, né? Percebeu que tinha feito coisa errada, mas ele quis não dar esse primeiro passo do arrependimento e seguido da confissão. Mas vamos nos deter aqui. Então esse é o passo. O Espírito Santo mostrou que estamos errados em relação a determinado ponto, determinado assunto. Precisamos, então, corresponder afirmativamente a esta convicção que o Espírito Santo nos causa, através do arrependimento, confissão e sucedido também aí pela questão da mudança de vida. Mas vamos seguir a pergunta B. Olhando para o exemplo do dia de Pentecostes, que resultado o despertar da consciência para a convicção do pecado produziu? Então, nesse episódio, né, como que isso que nós estamos falando aconteceu? Então a nota também traz essa realidade, né? Então, pela confissão e abandono do pecado, e fervorosa oração e consagração. Então, são pontos, assim, Luzile, é interessante para ser colocado. Então, houve confissão, abandono de pecado, fervorosa oração, consagração. E aí, o que aconteceu com os primeiros discípulos? Eles receberam o Espírito Santo. Então, se nós meditarmos naquela cena onde eles estavam ali, aguardavam o Espírito Santo, ele não compareceu. E aí, eles oraram pelos seus pecados, confessaram uns aos outros, e aí depois o Espírito Santo veio e foi derramado sobre eles. E a nota fala o seguinte, que aquele evento foi forte, foi intenso, mas nos dias de hoje precisa ser muito mais do que foi naquela época. Olha só, com intensidade maior, a mesma obra deve ocorrer hoje. Então, o resultado foi receber o Espírito Santo e abalar o mundo. E hoje, então, nós precisamos do quê? De confissão, abandono, oração, consagração, para recebermos o mesmo poder. É interessante isso, né? Então, houveram dias de preparos, né?
de preparo. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele diz, vocês devem permanecer em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder. Atos 1, 8. E foram 10 dias de preparo, confissão, arrependimento, dias de atividade intensa, não de trabalho braçal, né, mas de trabalho mental, de consagração, e que envolveu a confissão, né? Hoje, a Pena Inspirada até faz menção, né, de que não falamos tanto do Espírito Santo quanto deveríamos, mas mesmo quando se fala do Espírito Santo, às vezes nós falamos sobre a necessidade do Espírito Santo, que é importante, que vai ser com o Espírito Santo, que a obra de Deus vai ser concluída nesses últimos dias. Mas quantos de nós estamos dispostos a esta consagração que está mencionada aqui, né? Para podermos receber o Espírito Santo. Porque é interessante esse comentário, Luzli, porque muitas vezes a gente só ora pelo Espírito Santo. Não, vem Espírito Santo. Os discípulos também no início do período que eles passaram, eles oraram, mas o Espírito Santo não veio na hora que eles estavam só orando. Precisa de um preparo também, né? Sim. E aí é o detalhe. A consagração, abandono do pecado, a confissão a Deus, tudo isso é fundamental. Então talvez você esteja orando, mas não abandonou um pecado, não confessou diante de Deus. Então, se você deixa de cumprir algumas etapas, você deixa de ser também receber essa tão importante bênção que é o batismo com o Espírito Santo, né? As promessas bíblicas, elas são condicionais, né? Então, nós temos na Bíblia a promessa do perdão para aquele que confessar. Mas a condição é confessar verdadeiramente, né? E da mesma forma a questão do Espírito Santo. Nós temos a promessa do Espírito Santo, mas se nós não cumprirmos com as etapas, com as condições pré-estabelecidas por Deus, nós não poderemos ser participantes, né, dessa bênção. Agora, eu achei interessante que a nota ela chamou a atenção para o preparo dos discípulos, onde eles passaram por esse processo, né, de arrependimento, confissão, e daí receberam a bênção do Espírito Santo. E o texto de Atos 2 daí faz menção do trabalho que eles realizaram já cheios do Espírito Santo, onde pela pregação do Evangelho às pessoas, então muitos reconheceram a falta que eles haviam cometido, e aí ali nós podemos ver pelo contexto da pregação que existe uma referência muito grande relacionada à morte de Jesus, ao sacrifício de Jesus, e que muitos daqueles que estavam ouvindo eram culpados de forma direta ou indireta de Jesus ter sido crucificado. Então, quando eles perceberam que eles tinham culpa sobre aquilo, eles exclamaram, que faremos, pois? Daí, diante disso, veio ainda a resposta, que daí está na próxima pergunta. Vamos à pergunta C, que vamos encontrar a resposta daquilo que da forma como os discípulos responderam àquelas pessoas que foram impactadas pela pregação e entenderam que elas eram culpadas. O Espírito Santo trabalhou em suas mentes, elas perceberam, não, eu sou culpada, de fato, carrego o fardo deste pecado. Que faremos, pois? Aí vem a pergunta C, irmão Tiago. Como podemos descrever o resultado da convicção que leva a uma mudança de vida? Então aí, o texto de Atos fala, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, né? Então veja assim, Luzilei, quando você segue esses passos que foi mencionado na pergunta B, você se consagra a Deus, toda essa sequência, então você recebe o poder do Espírito Santo. E quando você prega, não é mais você, é o Espírito Santo através de você, que agora leva outras almas ao quê? A também sentir o peso do seu pecado, venha se arrepender também, e o resultado é maravilhoso, tanto para você como para aquele que te ouve. É o que nós vemos entre os discípulos, né? E aqui muitos puderam ser batizados, né? E começaram uma nova vida com Cristo. Exato. Então primeiro receberam a convicção do pecado, estando convictos do pecado, buscaram arrependimento e a sequência da caminhada com Deus, né? Daí aqui faz menção do batismo e que daí seriam perdoados dos seus pecados e também seriam batizados com o dom do Espírito Santo. Só um detalhe interessante aqui que eu gostaria de acrescentar, Luzilei. Está no finalzinho da nota, fala o seguinte, que toda confissão deve ser definitiva e direta. Muitas vezes quando nós vamos nos confessar diante de Deus, a gente quer dar uma enrolada, uma justificativa para aquilo que nós estamos fazendo. Nós vamos ver isso ainda nos tópicos que vão vir, mas eu acho interessante aqui que você tem que ser direto.
seja uma confissão diante de Deus ou uma confissão com Deus e o próximo, seja direto. Eu errei e do fundo do coração eu quero mudar a minha vida. Sem aquilo de tentar colocar justificativas. Não, não, eu fiz, mas vocês sabem, a gente é fraco mesmo. Não, eu fiz, mas é porque a influência do meio. Sem isso, né? Direto. Deus quer isso aí. Seja direto. Senhor, eu pequei e pronto. E daqui a pouco eu vou comentar mais um detalhe sobre isso aí. No próximo tópico, mais à frente, né? Muito bem. Então, muito bom, irmão Tiago, ter reforçado isso, porque nós, como seres humanos, queremos justificar os nossos erros, as nossas falhas. E, às vezes, quando vamos pedir desculpa a alguém por algo que nós fizemos de errado, nós fazemos isso. Daí, quando vamos confessar os nossos pecados a Deus também, apresentamos desculpas. Mas não existe desculpa para o pecado. Porque se houvesse a possibilidade de nós apresentarmos uma desculpa ao pecado, nós estaríamos justificando o pecado em si. Falando, não, o pecado tem razão em existir. Mas o pecado não tem razão em existir. O pecado é pecado e ponto final. E nós somos participantes, nós somos culpados destas coisas. Portanto, toda vez que o Espírito Santo trabalhar em nossos corações, revelar a nós uma atitude, uma palavra, um pensamento errado que tivemos, fizemos, toda vez que o Espírito Santo trouxer convicção à nossa alma, que nós possamos dar esses passos de sincero arrependimento, confissão de pecado, para que possamos desfrutar do perdão que unicamente Deus pode nos trazer. Esse é um desejo que tenho para mim e para todos vocês que acompanham o programa Lição Interativa.